Paz do Senhor. Paz do Senhor. Patrícia, Luzia, Reginaldo, Sueli Lourenço. Paz do Senhor, Giovana. Paz do Senhor, Kátia. Paz do Senhor, Valfredo. Paz do Senhor, Luzia, Celso. Paz do Senhor, meus irmãos, bom estarmos reunidos mais uma vez. Paz do Senhor, Henrique. Só alguém dá um retorno aí para ver se como é que tá, o áudio tá chegando aí legal. Paz do Senhor, Eliana. Paz do Senhor. Ok, Patrícia, obrigado. Queridos, boa noite, a paz de Cristo Jesus. Os irmãos vão chegando aí. Eu vou começar a palavra um pouquinho extensa, não como foi da manhã, mas é uma palavra a ser dada devido tempo para o seu cumprimento. Pela manhã eu havia citado alguns textos, né? E pela manhã nós falamos sobre a soberania de Deus. Então recomendo essa mensagem, está aí na página aí do Facebook, para todos vocês. Recomendo e
E eu havia citado alguns textos bíblicos, imaginando que estava na Nova Almeida atualizada, mas os textos estavam na NVI. Então, para alguns isso não mudou quase nada, mas para outros, possivelmente, isso te direcionou aí dentro do que você estava procurando, lendo e ouvindo, ok? Então, sem mais delongas, vamos à palavra do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel 12. Não vou conseguir não, André. Deixa ligado aí, por favor. Vou ter que me virar aqui. Não aumenta não, só deixa ligado. Segundo Samuel, capítulo 12. Então, recomendo os irmãos uma reverência mediante a palavra, amém? Reverência, busque apoiar o celular em algum local para você não ficar mexendo toda hora, olhando o que toca, o que não toca, quem chama, quem não chama. Evite comer nesse momento, evite conversar, tenha atenção na palavra, amém? Então, assim como o pastor se prepara para trazer a palavra, os irmãos devem se preparar para ouvir, ok? É lícito, é reverente isso. Então vamos buscar fazer isso para a glória de Deus. Segundo Samuel 12. Segundo Samuel 12, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, segundo Samuel 12, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Vamos orar? Bendito Deus, este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos e nos regozijemos nele. Precisamos de graça, Deus. Precisamos do perdão dos nossos pecados, mas precisamos também da Tua graça sobre nós. Abrindo nosso entendimento, guiando-nos na vereda da justiça, a águas tranquilas, a pastos verdejantes, venha nos guiar, Senhor. Ministra sobre nossas vidas, fala aos nossos corações, dá a cada um de nós, Senhor, o devido crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e no conhecimento da Tua palavra, da Tua vontade, a qual é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos, não tem como esconder os pecados de Deus. Não tem como esconder os pecados de Deus. O que vamos ver nesse texto bíblico é como o Senhor trata os seus filhos, os seus servos, aqueles que de fato nasceram da água, do Espírito, aqueles que são novas criaturas. Deus tem um compromisso com os seus filhos, de cuidar deles, de acompanhá-los, de protegê-los. Deus tem um compromisso com os seus filhos, de fazer com que eles cumpram aquilo para o qual eles ainda estão vivos. E essa história será desenvolvida sobre o filho de Deus chamado Davi. Um homem da Bíblia conhecido, como homem segundo o coração de Deus.
graças à ajuda de Joabe e ao silêncio de Batseba, Davi parece ter escapado impune do assassinato de Urias e até acrescentou a bela esposa de Urias ao seu harém. Contudo, as últimas palavras do capítulo 11, desse mesmo livro de 2 Samuel, sugerem que alguma coisa iria acontecer. E não era coisa boa. Vamos ver quais foram as últimas palavras do capítulo 11 de 2 Samuel. É o versículo 27, diz assim, olha como terminou o capítulo 11. Olha a concepção que Deus tinha de Davi depois que terminou aquela desgraceira que ele fez. 11:27, segundo Samuel. Passado o luto, Davi mandou buscá-la. Buscá-la quem? Batseba. E a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Então não tem como desenvolver uma vida terminando um episódio de nossas vidas com essa posição de Deus sobre o que nós fizemos. Foi o que aconteceu com Davi. Isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Há diversas maneiras de Deus tratar o pecado dos seus filhos. Diversas maneiras, centenas de milhares de maneiras. Às vezes, pensamos até que Deus não vai fazer nada, de tanto tempo que Ele demora a fazer alguma coisa. E como é que aconteceu com Davi? Este capítulo 12 relata, entre outras coisas, como o Senhor confronta Davi com seu pecado. Então o que aconteceu aqui está muito claro. Deus montou um confronto. Deus montou uma situação na qual o filho dele seria confrontado do seu erro, confrontado do seu pecado. O filho dele seria confrontado diante de todo o erro que cometeu. Ou seja, não passaria em branco, não passaria impune. Algo aconteceria. Mas como Deus sempre age sem dar satisfações a quem quer que seja, Ele faz o que Ele quer fazer e está feito e pronto, acabou. Assim Ele desenvolve a história da vida de Davi. Lembre-se do capítulo 11, ele tenta desenvolver, Davi desenvolve 3 planos para esconder o seu pecado. Então ele pega os seus conservos, envia a casa de Batseba, traz Batseba, deita-se com Batseba, engravida Batseba e agora ele fica desesperado. Então ele tem um plano, eu vou trazer Urias de volta. O plano agora todo de Davi gira em torno de esconder o seu pecado. Eu vou trazer Urias de volta e vou dar um presente a ele, vou fazer com que ele se deite com a sua mulher e o filho será dele. É o que ele tinha em mente. Assim ele fez. E Urias dorme na porta do palácio. E aí Davi parte para o segundo plano. Então eu vou chamá-lo para dentro, vou embebedá-lo, vou embriagar esse homem e vou dizer que ele tem que voltar para casa. Volte para casa, descanse, amanhã vai para a guerra. E Urias dorme na guarda do palácio. O segundo plano de Davi dá errado. E ele desemboca um terceiro plano. Terceiro e último plano. Que, olhando a grosso modo e muito rapidamente, deu certo. Porque o que ele conseguiu, o que ele queria, ele conseguiu abafar o seu pecado. E qual foi o seu terceiro plano? Pegar Urias, mandou uma carta para Joabe, pelas mãos do próprio Urias, para colocá-lo na frente de batalha e recuar e deixar com que ele morresse sob a espada dos inimigos.
Assim Joabe fez, era um mau caráter, era alguém que estava ali para fazer qualquer coisa que se pedisse a ele, não era uma pessoa confiável, não era uma pessoa exemplar, que tinha Deus no seu coração, que priorizava os mandamentos de Deus, nada disso, nada disso. Era excelente como combatente, porém um canalha no seu caráter. E fez isso com um grandíssimo aliado que ele tinha. Urias era nada mais, nada menos do que um grande aliado do reino, ao ponto dele dizer para Davi: olha, eu vou deitar com a minha mulher, estando Joabe, meu general, e os meus amigos de guerra lá no campo, a arca do Senhor lá no campo, eu vou me deitar com a minha mulher. Eu nunca faria isso, o meu lugar é lá, rei. Ele dá um tapa em Davi ali, uma luvada, né, como dizem Davi. E aí Davi, o Joabe manda notícias, morreu, consegui desenvolver o plano que o senhor tinha, ele morreu. Sim, e agora? O que vamos fazer? Davi pensa que tudo ficou oculto, tudo ficou escondido, mas nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada fica oculto que não venha a ser revelado. Então, algo tremendo começa a se desenvolver partindo do versículo 11 de 2 Samuel, que Deus disse: olha, isso não foi bom que você fez, Davi. Isso é muito ruim aos meus olhos. Então tem coisas que são boas aos nossos olhos, mas são ruins aos olhos de Deus. Tem coisas que são boas aos olhos das pessoas que estão do nosso lado, né? Às vezes estamos até em dúvida sobre o que estamos fazendo, sobre como estamos procedendo, mas as pessoas que nos cercam, elas dizem: não tem nada a ver, o que você está fazendo é normal, todo mundo faz. E aí nos sentimos à vontade em fazer, em continuar a fazer o que estamos fazendo, porque as pessoas que nos cercam dizem que não tem nada a ver. Mas o X da questão daquele que segue a Deus e serve a Deus e que nasceu de novo, que se preocupa com Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem que estar atento ao que Deus pensa ao seu respeito. Ele deve estar atento em toda a sua caminhada cristã, o que Deus pensa sobre o que ele está fazendo, o que Deus tem a dizer sobre o proceder dele, sobre a maneira como ele está se relacionando, o que Deus tem a dizer. Então foi isso que Davi deixou de se preocupar aqui, meus irmãos. Nós estamos lendo, está chegando alguns irmãos aí, 2 Samuel 11 e 12. Estamos no final do 11, entrando no 12. Só que tudo que Davi fez pesou, porque Deus deixou essa mensagem aqui através do escritor desse livro. Versículo 27 de 2 Samuel 11. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Como vai se desenvolver esse plano? Como vai se desenvolver a maneira como Deus vai tratar um dos seus filhos mediante um pecado cometido, uma lei quebrada? Como vai desenvolver isso? Versículo 1 do capítulo 12 diz assim, a parte A, o início do versículo 1 do capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. O que isso significa, meus irmãos? Significa que Deus começa a tratar a Davi através dos homens que ele levantou para exortar, os chamados profetas, os chamados filhos de Deus, os chamados que ungiam os reis. Então, esses homens estavam ali para fazer esse tipo de serviço, que não era todo mundo que estava disposto a fazer esse tipo de serviço, cá entre nós, ficar exortando aqui, exortando ali, pondo o dedo da cara aqui, dedo ali, dizendo assim diz o Senhor, sabe, nem todo mundo estava disposto a fazer isso. Então eram pessoas diferenciadas, separadas. Os reis chamavam os profetas de meu Senhor. Então, algo
curioso estava acontecendo aqui. O fato é, eu tenho aqui algumas anotações. Por que Davi tinha Natan? Pense aí vocês, queridos, amados, ouvintes, irmãos em Cristo. Por que Davi tinha Natan? Vou melhorar a pergunta para que você se aprofunde nesse versículo primeiro. Você tem um Natan? Quem é o seu Natan? Davi tinha um Natan porque ele ouviria o seu Natan. Meus irmãos, quando Deus manda, presta atenção nisso, Samuel para a casa de Davi, para ungí-lo rei, sabe o que Samuel diz para Deus? De primeira, ele diz assim: mas se Saul souber, eu serei morto. Se Saul souber que eu estou caminhando por aí com óleo para ungir rei, para ungir alguém, para colocar alguém no lugar dele, eu serei morto. Você está entendendo por que Saul não tinha um Natan? Porque ele não ouviria Natan. Davi tinha Natan porque ele ouviria Natan. Então algumas pessoas é simplesmente inútil que eles tenham um Natan no seu ministério, que eles tenham um Natan na sua vizinhança, que eles tenham um Natan como seu aliado, como seu conhecido, como irmão em Cristo, que conheça a sua vida, que esteja pronto para lhe exortar, porque ele não vai ouvir a exortação. Quando não, ficará inimigo desse Natan. Quando não, no caso desse que eu estou relatando entre Samuel e Saul, vai matar Samuel. A postura de Saul, meus irmãos, é uma postura totalmente reprovada pelas Escrituras. Foi um rei que o povo pediu, foi um rei que o povo pediu para ficar no lugar de Deus. Eles queriam ser igual a outras nações. Samuel chora quando o povo pede um rei. E Deus disse: meu filho, eles não estão renunciando, negando você, eles estão negando a mim. Deixa que eu vou tratar disso. E eis que chega Saul, como uma resposta, como uma recompensa sobre o que o povo fez contra Deus. Então já dá para entender que nem todas as pessoas resolve ter um Natan. Para algumas pessoas não adianta ter uma mulher de Deus do lado dele para dizer a ele as verdades, um homem de Deus para dizer a ele as verdades, simplesmente porque algumas pessoas elas jamais vão ouvir quem quer que seja. Algumas pessoas, ainda que liderando ministérios, liderando igreja, liderando departamentos, liderando o que quer que seja, elas jamais darão ouvidos a quem quer que seja. Elas são neutras, elas são orgulhosas, elas são soberbas e não vão aceitar ninguém denunciando. A palavra correta aqui é confrontando os seus pecados. Então Deus não envia, Deus não coloca. É preocupante para quem segue esse tipo de pessoa. Imagine você seguir, espiritualmente falando, alguém que não ouve ninguém. Imagine você seguir alguém que não ouve conselho de ninguém. Alguém que a todo tempo e a todo momento traz a recordação do quanto tempo que ele tem de caminhada no Evangelho, do quanto tempo que ele tem de história no Evangelho, do quanto tempo que ele tem de crente. É como se ele estivesse dizendo: eu não preciso ouvir ninguém. E tome muito cuidado, meus irmãos, com essas pessoas que dizem que só ouve Deus. Eu só ouço Deus. Mas como é que eu vou saber se ele está ouvindo Deus ou não? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então algumas pessoas, pelos frutos que têm produzido, é nítido, notório e claro que ela não tem ouvido Deus, porque o que ela faz, o que ela procede, como ela se relaciona, como ela conduz a sua vida, não está de acordo com as Escrituras, não está de acordo com a vontade de Deus, é algo que aos olhos de Deus é reprovável. Então cuidado para que você não esteja ouvindo
seguindo alguém que não ouve ninguém. Isso se assemelha a um cego guiando um outro cego. Meus irmãos, apoio irrestrito só a Deus. Apoio irrestrito só a Jesus, só ao Espírito Santo, só a palavra de Deus. Apoio irrestrito a homens, a mulheres, sem nenhuma restrição, tem alguma coisa errada. Isso se assemelha a uma concessão. Então é alguém que está recebendo algum benefício e está vendo o erro, mas aí finge que não está vendo o erro, porque afinal de contas vai acabar perdendo o seu benefício. É alguém que está recebendo algum apoio, é alguém que tem alguma coisa da qual ela se beneficia e então logo ela não vai ver esse erro, ela não vai condenar esse erro, porque senão, vamos trazer em miúdos, perde a boca, perde a boquinha. Então é melhor fazer o quê? Botar por debaixo do pano, é melhor fingir que eu não estou vendo. Isso é o que eu falei hoje pela manhã, ouça a palavra que eu falei hoje pela manhã. É como você pegar o sol, uma peneira, e tentar tampar o sol. E falar, olha, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou aqui tentando tampar. Mas como é que vai tampar o sol com a peneira? Não tem como. Esse não era o caso de Natã, esse não era o caso de Davi. Vou repetir, Saul não tinha um Natã porque ele jamais ouviria um Natã. Ele era orgulhoso. Ele se achava o dono do trono. Não seria estranho se nós procurássemos aqui em 1 Samuel e encontrássemos textos que Saul dizendo: esse reino é meu. Quem manda aqui sou eu. Então é alguém que não ouve ninguém. E isso é fruto do orgulho. Isso é fruto da soberba. Isso é fruto de um anúncio da destruição, porque a soberba precede a ruína. Então, como eu sei que uma pessoa vai cair, é quando ela começa a se ensoberbecer, se exaltar, ela é melhor do que todos, está todo mundo contra mim, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Ela se faz de vítima, porque ela quer, na verdade, que as pessoas sintam pena dela para que aquilo que ela está fazendo de errado seja coberto. Do que está falando, pastor Márcio? Estou falando do texto, irmãos. Davi, ele tentou acobertar o seu pecado por várias vezes. Trazendo Urias, embebedando Urias, botando Urias na frente, ele queria cobrir aquilo ali, mas o versículo 11 diz que isso pareceu mal aos olhos do Senhor, e Deus parte para resolver essa situação. E como Deus resolve essa situação? Ele envia um homem de Deus para falar com ele. Ele envia um profeta. Ele envia alguém que ia exortar, sem medo, porque Natã sabia que do outro lado, quem estava lá era um homem de Deus. Natã sabia que quem estava lá era alguém que iria aceitar, iria ouvir o que ele estava falando, ia baixar a cabeça diante do que ele estava falando, não iria retrucar, não iria discutir, não iria censurar o ministério de Natã, não iria matar Natã, não iria dar um sumiço com Natã, não. Ele iria ouvir, ele iria se submeter, ele iria se render. Quão bom seria se todos nós tivéssemos um Natã, né, irmãos? Quão bom seria se todos nós tivéssemos um Natã, né, irmãos? E nós temos um Natã. Diga graças a Deus aí no seu lugar. O Natã aqui é alguém que se posiciona para dizer: você está errado. Isso aí está errado. Pare de fazer isso. Saia desse caminho. Eu não estou nesse negócio. Entrega, devolve, abre mão, se arrepende, volta atrás. Eu não estou nesse negócio. Quem é o nosso Natã? O Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso Natã. Ele é o nosso Natã. É ele que sussurra nos nossos ouvidos dioturnamente a respeito dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas iniquidades, dos nossos erros. É Ele que com gemidos inexprimíveis intercede por nós. É Ele que nos ensina a orar como convém, porque nós não sabemos orar como convém. É Ele, o Espírito Santo de Deus.
Deus nos deu um Natan, Deus nos deu um Espírito. Vemos aqui um símbolo do Evangelho, um símbolo dessa obra maravilhosa que Deus fez na terra para com os seus filhos, auxiliá-los, amá-los, acompanhá-los, estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Como isso se faz? Como isso se dá? Através do Espírito Santo que Ele nos deu. Mas o que parece, irmãos, é que algumas pessoas não têm o Espírito Santo, porque elas cometem os mesmos erros anos e anos e anos e anos. É a mesma coisa, os mesmos erros, as mesmas atitudes. Elas parecem que não mudam. Então a sensação que elas passam é que ela não tem o Natan, elas não têm o Espírito Santo. São elas por elas, são elas por elas mesmas. São elas que governam a própria vida, mandam na própria vida, faz o que quer, desfaz o que quer, não dá satisfação a ninguém, não tem Espírito Santo, não tem o Natan. Então por isso, Deus não deu o Natan para Saul. E esse deve ser o motivo porque algumas pessoas, mesmo à frente de ministérios, não tem Natan. Não tem ninguém para exortar, para condenar. As pessoas desistem, vão embora. Não, isso aqui não vai mudar nunca, eu vou sair daqui, eu vou embora. Todo líder tem que ter alguém que ele ouça. Vou repetir, todo líder tem que ter alguém que ele ouça, que ele se submeta. E sem essa, tá? Entre nós aqui o texto bíblico, sem essa que é Deus. Eu só ouço Deus. Por favor. Davi está ouvindo aqui quem? Deus, através de quem? De Natan. Então nós vamos ouvir Deus através de quem? De outras pessoas que vão se levantar com o intuito de abençoar, com o intuito de ajudar, com o intuito de somar, com o intuito de ver o avanço do reino de Deus, com o intuito de organizar, de não ter escândalo. Então essas pessoas serão levantadas por Deus para nos dar uma palavra, para nos dar uma direção, para puxar a nossa orelha, um amigo, uma amiga, um marido, a esposa, alguém que tenha Deus e não compactue com o nosso pecado. A Bíblia fala sobre isso: exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Consolar, exortar, chamar, convidar. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: o Senhor enviou Natan a Davi. Natan foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. 2 Samuel 12:4. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Natan falando com Davi, amando de Deus. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, versículo 5, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. Aquele homem. E ele disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Algumas coisas mais podemos aprender aqui nesse texto. Primeira delas é que Natan dramatiza um pouco a história, né? Ele apela ao que Davi tinha dentro dele. Davi tinha amor, Davi tinha Deus dentro dele. Tá? Vamos desenvolver isso aqui, vamos falar mais sobre isso à frente.
a indignação de Davi com o pecado dos outros é um fato que qualquer um pode sentir. Contar essa história para qualquer pessoa, cristã, não cristã, que tem Deus, não tem Deus no coração, vai ficar indignado. Isso é uma injustiça sem tamanho. Um homem rico, cheio de ovelhas, vai pegar a ovelha de um camarada que só tem uma, para dar para o viajante que está chegando, e deixar o camarada sem nada. Isso é um absurdo, isso é um completo absurdo. Davi ficou indignado, versículo 5. Ele disse, a sentença de Davi aqui, ó, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso, olha a sentença que Davi deu, deve ser morto. A coisa foi tão séria aos olhos de Davi, aos nossos olhos também, porque isso nos comove e nos toca, que Davi só achou uma solução, só tem um jeito de resolver isso aí. Vamos matar esse homem. Mas Davi nem imaginava o que estava para acontecer diante desses fatos, dessa história que Natã estava ali com muita sabedoria contando para ele, falando com ele. Um homem extremamente sábio. Sabedoria vinha no alto e estava ali relatando. É tipo assim, uma isca, para ele morder e ele puxar aquilo. E falar, te peguei, Davi. É isso que ele queria. Ele sabia que esse homem iria se comportar assim. Meu irmão, venha comigo, imagine alguém falando isso aqui para Saul. Com a fome que ele estava de matar Davi, com a sede. Aonde falava para ele que Davi estava, ele ia com o exército. Imagine alguém parar Saul para falar, um homem era rico, eu não quero saber de nada. Estão entendendo porque Saul não tinha um Natã? Não ia adiantar. Não iria adiantar. Mas algo que podemos aprender também aqui nesse texto, que Davi demonstra aqui um coração de pastor. Alguém que se preocupa com a dor dos outros. Então até então ele não sabe a história. Ele está sabendo o que está acontecendo. Ele imaginava, ele não viu Natã por perto. Os homens que ele usou com certeza eram homens de confiança. Os homens que ele usou para buscar Betseba, para levar Betseba, para trazê-la de novo, para levar a notícia para trazer Urias. Então eram pessoas de confiança. Ele sabia, isso não saiu daqui, não tem como o profeta saber disso, não tem como o meu rei saber disso, o meu senhor saber disso. Então ele leva em conta que que Natã está relatando um acontecimento verdadeiro, algo que realmente aconteceu. E aí fica o quê? Um coração de pastor, um coração que tem amor, um homem que tinha Deus dentro dele, ele fica indignado. Isso é uma injustiça. Com certeza, se Davi não para a história aqui para meter o dedo na cara de Davi e dizer, foi você. Se Natã dá mais um pouquinho de corda, Davi ia fazer, sabe o quê? Eu vou separar aqui algumas ovelhas e vou enviar para esse homem. Separei 1000 ovelhas, separei 100 ovelhas, com certeza, meus irmãos. Se a história se desenvolve um pouco mais, Davi ia se posicionar para ajudar o próximo. Porque ele sentia a dor do próximo. Ele se preocupava com a perda do próximo, com a dor do próximo. Era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, de fato, de verdade, preocupado. Versículo 6. Davi continua falando, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa e porque não se compadeceu. Sabe o que Davi fez aqui no versículo 6? Davi cita aqui no versículo 6, Êxodo 22, versículo 1. Vou ler aqui para os irmãos. Êxodo 22, versículo 1. O versículo 6 de 2 Samuel 12, 6. Davi está relatando a Bíblia para Natã. Ele está relatando um texto bíblico para Natã. Davi está traçando aqui, desenvolvendo o que ele aprendeu das Escrituras. Como deve proceder com alguém que faz assim, assim, assim. A Bíblia diz isso, isso, isso. Davi tinha isso. Ele não estava com a Bíblia na mão. Ele não tinha nada anotado. Ele tinha isso dentro do seu coração. Davi tinha a palavra guardada dentro dele.
E ele vai dizer assim, Êxodo 22, 1. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Isso é brincadeira. Um homem conhecedor da palavra pode pecar, pastor? Pode. Davi pecou. Um homem conhecedor das escrituras. Davi era um homem que armazenava as escrituras no seu coração. Então aquilo que lemos dele, ele fez. A tua palavra escondi e guardado no meu coração para não pecar contra ti. Só que ele não deixou de pecar. Aqui ele lembra o texto bíblico, ele lembra as escrituras, ele lembra o mandamento do Senhor, diante de toda aquela injustiça cometida. Um homem de Deus. E o que fazer agora? Natan está parado diante dele, só ouvindo, esperando a oportunidade de confrontá-lo. Porque quem é de Deus, Deus confronta. Quem nasceu de novo, Deus confronta, Deus chama atenção, Deus exorta, Deus puxa a orelha, porque sabe que isso vai dar um bom resultado. O escritor aos Hebreus chega a falar sobre isso. Ele diz que o filho, ele é açoitado, ele é corrigido, ele recebe do Senhor a correção. Mas aquele que é bastardo, ele não recebe. Porque é um bastardo, ele não é o filho, não é alguém que nasceu de novo, não é alguém que tem um compromisso, não é alguém que tem um elo, não é alguém que se envolve, é alguém que vive à beira da palavra, à beira do evangelho. Não tem compromisso com Deus. Que adianta exortar uma pessoa assim? Mas um homem de Deus vale a pena exortá-lo. Salomão chega a dizer que aquele que é exortado, aquele que quem exorta um sábio, ele ganha um amigo. Quem exorta um sábio ganha um amigo. Porque o sábio, segundo as escrituras, o sábio, segundo o Senhor Jesus Cristo, ele arreia a sua cabeça, ele dobra a sua cabeça, ele reconhece o seu erro, ele reconhece a sua falha, ele quer recomeçar, ele dá o braço a torcer. Mas quem não é de Deus, ele vive emaranhado em mentiras. É uma mentira escondendo a outra, é uma mentira tampando a outra, mente em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer parte, mente para todo tipo de pessoas, porque ele não quer reconhecer o seu pecado, ele não quer reconhecer o seu erro. Davi menciona Êxodo 22, 1, um homem conhecedor da palavra, também erra, também peca, também falha. Como que um homem segundo o coração de Deus faz o que Davi fez? O fato dele ser um homem segundo o coração de Deus não significa que ele não vai errar, que ele não vai pecar, até porque é impossível que um homem não peque, é impossível que um ser humano não peque, impossível. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser capaz de reconhecer o seu erro, ser capaz de reconhecer o seu pecado, ser capaz de voltar atrás, de dar o braço a torcer, de levantar a mão e dizer: eu errei, eu pequei, fui eu que fiz isso, eu não deveria ter feito isso, eu quero rever isso, eu quero consertar isso. Quem é de Deus, meus irmãos, após o pecado, o seu erro, a sua falha, ele cai em contrição, através de uma ação do Espírito Santo na vida dele, como um Natan na vida de Davi. Ele cai em contrição, ele cai no chão, ele quer fazer o globo terrestre voltar, girar ao contrário, para que tudo aquilo volte e ele possa reaver tudo que ele fez. Ele chora pelo seu erro, ele chora pelo seu pecado. Ele chora mediante tudo que ele fez, e ele pensa só em uma coisa: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter me portado assim, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter deixado de fazer aquilo outro, porque esse confronto dentro dele leva ele para mais próximo de Deus. Essa é a situação de um homem e de uma mulher de Deus. Eles podem ser confrontados dioturnamente, perfeitamente, que eles sempre vão se render, sempre vão abaixar a cabeça e reconhecer: eu errei, eu pequei.
Mas não é o mesmo caso para quem não tem Deus, como Saul. Vou relembrar mais uma vez. Deus disse a Samuel: pegue o chifre, enche de azeite e vá à casa de Jessé. Vou eu separar um ungido. Samuel diz para Deus: o que é que vai acontecer comigo? Olha só, meus irmãos. Se Saul descobrir que eu estou andando por aí com um azeite para ungir alguém, ele vai me matar. Esse era o perfil, e todos conheciam, de Saul. Um homem maligno, um homem mau, um homem desprovido de Deus, um homem que não tinha o Espírito Santo agindo mais na vida dele, porque o próprio Deus tirou esse Espírito da vida dele, mediante um ato de extrema desobediência, onde ele toma o lugar do profeta e sacrifica no lugar do profeta, quando a ordem era para ele esperar. E Deus disse para ele: eu tirei de você o meu espírito, e já tenho dado a um homem melhor do que você, eu já tenho dado a um homem segundo o meu coração. E a partir de então, Davi o Espírito Santo passa a estar com Davi constantemente, dioturnamente, e sai da vida de Saul, e o que fica é só um homem à frente de um reino, é só um homem com uma coroa na cabeça, é só um homem com vestes reais, mas não é um homem que tem Deus ao seu lado, apoiando as suas obras, guiando a sua vida, guiando os seus passos. Não é um homem que tem um Deus todo-poderoso à frente dele, guerreando as guerras para ele. Não, era alguém sozinho, era alguém desprovido. E assim Saul ficou durante muitos e muitos anos da sua vida, mesmo estando à frente do reino e frente do povo, mesmo estando diante de responsabilidade de um monte de pessoas. Ali estava um homem sem Deus, ali estava um homem sem o Espírito de Deus. Por misericórdia, Deus permite que Davi esteja ao seu lado, porque o que Davi sabia fazer com Saul era só amar, era só respeitar, era só cuidar, era só apoiar, andar ombro a ombro, andar braço a braço, e ser um fiel escudeiro do rei. Mas ele não via Davi assim, porque o que ele via na vida dele acontecer através do Espírito Santo, ele começa a ver na vida de Davi, e não vê mais na sua vida. E ele lembra o que Deus falou para ele: eu tirei de você e tenho dado a um outro homem. E aí ele lembra: foi então por isso que Davi venceu Golias, foi então por isso que Davi tem se destacado, e todo o reino tem tomado conhecimento disso, a ponto de criar uma música, que Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares, porque ele tinha o Espírito Santo na vida dele. O homem que tem o Espírito Santo, ele ouve. Ouça aqui, tem alguns irmãos aqui, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe vocês. Um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo, ele ouve pessoas, ele baixa a cabeça, ainda que ele tenha empretado ali palavras das quais seja difícil dele voltar atrás. Por ele ter o Espírito Santo, ele abaixa a cabeça, ele volta atrás, ele recomeça do zero, porque ele sabe que Deus é com ele. Ele recomeça tudo de novo, porque ele sabe: Deus é comigo, Deus me chamou, Deus está comigo, e eu vou recomeçar, e Deus me dará vitória. Deus me dará vitória. Versículo 6, mais uma vez. Versículo 6, 2 Samuel 12:6. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez coisas dessas e porque não se compadeceu. Versículo 7. Então Natã, agora Natã vai entrar em cena. Natã estava só ouvindo, irmãos. Natã jogou a isca, Davi beliscou, ele deu aquela catucada para cima, como um bom pescador, ele puxou para cima, peguei ele. Agora não tem como mais sair. E aí agora Natã vai entrar em cena para fazer o que Deus mandou fazer. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Presta atenção, irmãos. Eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul.
eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Então, Natan se posiciona dizendo para Davi tudo aquilo que Deus mandou dizer. A mando de Deus foi o seguinte: tudo que você tem, Davi, tudo que você é, Davi, fui eu que dei. Você viu quantas vezes teve eu aqui na palavra de Natan? Nas palavras de Natan para Davi, quantas vezes eu te dei o reino, eu te livrei de Saul, eu te dei todas essas mulheres, eu te dei, eu te abençoei. E se isso tudo ainda fosse pouco, eu tinha te dado mais. Tudo que você tem foi eu que deu, fui eu quem deu. Tudo que você tem vem das minhas mãos. Como é que você faz uma coisa dessas comigo? Como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você se posiciona dessa maneira? E há algo mais preocupante para Deus, e o texto aqui vai desenvolver e vai relatar algo mais sério ainda. Aconteceu através de Davi que Deus estava, por assim dizer, preocupado, e ele entrou em ação através da vida de Natan. Mas só quem é de Deus tem um Natan para falar ao seu ouvido. Só quem ainda tem o Espírito Santo aceso na sua vida tem um Natan para falar com ele, para exortá-lo, para confrontá-lo do mal que ele fez. O que Deus estava dizendo para Davi era: tudo que eu te dei, meu filho, é suficiente. Você não precisava fazer isso. Você não precisava pegar Batseba e se deitar com Batseba. Você não precisava fazer isso. Tudo que eu te dei foi suficiente. Davi não tinha uma mulher só, irmãos. Ele tinha um harém, ele tinha várias concubinas, várias mulheres. Mas tudo isso desenvolveu. Eu já trouxe essa mensagem aqui do capítulo 11, porque ele foi chamado para a guerra e ele parou o seu chamado, parou a sua vocação e ficou passeando na varanda. E aí o mal lhe sobreveio, porque ele foi chamado, né? Eu até brinquei que ele foi chamado para a guerra, não foi chamado para a varanda. Ainda mais com o peso de que o exército estava lá no campo, a arca estava no campo, estava todo mundo lutando, brigando. Por que é que esse homem estava na varanda? Uma mente ociosa, um alvo fácil para o inimigo, e ele foi atingido. Mas Deus está dizendo para ele: tudo que eu te dei foi suficiente, você não deveria ter feito isso. Como terminou o 11, meus irmãos, a coisa aqui não vai ficar boa para Davi. Vale lembrar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não quer dizer que o homem segundo o coração de Deus não vai sofrer as consequências dos seus erros. Não quer dizer que um homem segundo o coração de Deus não vai sofrer as consequências dos seus pecados. Não quer dizer que um homem segundo o coração de Deus vai ser acobertado por Deus pelo mal que ele faz, ainda que ele se arrependa. Todo pecado gera consequência, e essa consequência, ela se desenvolveu por todo o reinado, por toda a vida da família de Davi. E foi um mal que ele mesmo buscou, foi um mal que ele mesmo buscou para si, para o seu reino, e para todos os seus que viviam ao seu redor. E não se engane, qualquer pessoa oriunda do juízo de Deus, que você viva perto dela, em volta dela, viva debaixo do jugo dela, da liderança dela, e isso vai respingar sobre a sua vida também. Isso é claro, é nítido. Versículo 9 diz assim, segundo Samuel 12:9. Por que então, só Natan está falando, Davi está ouvindo, por que então você desprezou, aqui está, ó, por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Qual é a preocupação de Deus aqui para com Davi? O desprezo para com a palavra. Falou, você desprezou a palavra. Você desprezou isso, você sabe, porque ele sabe. Como nós sabemos que Davi sabe? Davi acabou de citar um texto bíblico. Então o que ele sabia a respeito de toda aquela situação, ele sabia. Era verdade. Ele quebrou o 7º mandamento cometendo assassinato.
o 6º mandamento, cometendo assassinato, o 7º, um adultério, o 9º mandamento, dando falso testemunho, o 10º mandamento, cobiçando a mulher do próximo. Ele sabia que estava errado. E insistiu nisso, foi até o final nisso, chamou a mulher, engravidou a mulher, matou o rapaz. E Deus falando com ele: querido, você desprezou a palavra. Meus irmãos, Deus leva em conta quando os seus filhos desprezam a palavra. Deus leva em conta quando os seus filhos desprezam as escrituras. Não leva em conta o que tem ali como mandamento, como norma, como diretrizes. E trata isso como se fosse qualquer livro, qualquer lei, qualquer palavra, qualquer obra. Então isso não é só Davi que será cobrado, todos nós seremos cobrados, todos nós receberemos a recompensa do que fizermos, contrário a esse livro, contrário a essa escritura. Porque Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Imagine você, eu não sei nem porquê, não está isso aqui nos bolsos, mas pense nisso. Imagine você ao lado de alguém que vai colher o mal que fez, tem colhido o mal que fez. Imagine você debaixo de um ministério que vai colher todo o mal que fez, todo o mal que plantou. Isso será um peso enorme sobre os seus ombros. E alguns simplesmente não suportariam isso. O grande problema foi o desprezo de Davi para com a palavra. Outro problema relatado por Natã foi que Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, mais uma vez, algumas coisas são boas aos nossos olhos, são perfeitas, está tudo bem. Se perguntar, e aí, você acha que está certo, você está fazendo? Pode estar certo, porque eu já vi fulano fazer, Beltrano fazer. Para mim não tem nada demais não, mas não é esse caminho que devemos seguir. O que devemos seguir é saber isso que estamos fazendo, vivendo, como isso é visto aos olhos do Senhor. Como isso é visto aos olhos do Senhor. Não tem problema nenhum aos meus olhos, aos olhos das pessoas que me cercam. Porque às vezes, meus irmãos, principalmente a pessoa que lidera, ouça isso aqui vocês, principalmente as pessoas que lideram, às vezes ela está cercada, não de Natãs, mas ela está cercada de bajuladores, ela está cercada de Joabes, pessoas que tudo que ela fizer, elas vão dar um tapinha nas costas e dizer: é isso aí, você está certo, muito bem. Porque essa pessoa que faz isso, ela não pensa no próximo, ela está pensando só nela, em ser bem vista, em ser bem aceita. Então ela não tem o amor ao próximo, ela tem amor próprio. Então às vezes fazemos coisas erradas e as pessoas que nos cercam são bajuladores, batem nas nossas costas e dizem que nós temos que seguir em frente, quando nós estamos seguindo para o buraco, quando nós estamos seguindo para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então todo cuidado é pouco. Então o crivo do que eu estou vivendo e passando, tem que passar não pelo crivo das pessoas, mas pelo crivo da palavra de Deus e das Escrituras. Versículo 10 diz assim: agora pois, Natã falando para Davi, versículo 10, agora pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o heteu para ser sua mulher. Versículo 11, assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. A colheita do homem segundo o coração de Deus foi o quê? A espada jamais se apartará da sua casa. Pecou, colheu. Fez coisa boa, colheu. Eu não sei se Davi conhecia o entendimento, né? O texto ainda não foi citado. Mateus 7. Mateus capítulo 7 diz assim, versículo 2. Mateus 7, 2. Presta atenção, Mateus 7, 2. Em comparação ao 2 Samuel. Diz assim: pois o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados.
E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Ou seja, a mesma medida que você usar para os outros, vai ser usada para você. É essa a ideia dentro do Sermão do Monte que Jesus passa, que quem faz o mal não ficará impune. Quem deseja o mal também não ficará impune. Vai colher na mesma proporção que tem plantado. Vai acontecer com ele da mesma maneira que ele tenha desejado que aconteça com o próximo, seja ele quem for. Então Davi, o que ele faz aqui? Ele fica indignado, esse homem tem que morrer, ele tem que restituir a ovelha 4 vezes. E nós vamos ver o mal se repetindo sobre a vida de Davi 4 vezes, seguidas vezes. E mais o que, Davi? Esse homem tem que morrer. Então ele mediu aquele homem dessa maneira. E dessa maneira vai acontecer com ele. Versículo 12. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Do versículo 7 ao versículo 12, Davi só está ouvindo. Quer conhecer alguém de Deus? Quer conhecer uma mulher de Deus? Quer conhecer um homem de Deus? Olhe para as suas reações, principalmente quando ele for confrontado diante do seu pecado. Aqui está um homem segundo o coração de Deus, foi confrontado. O texto não diz se tinha mais alguém em volta, mais alguém por perto. Mas ao ser confrontado, qual é a postura que o homem de Deus assume? Versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Veja que a síndrome do Éden, ela nem passa perto de Davi aqui. Como é que é no Éden? Foi a mulher que tu me deste, foi essa cobra maldita, foi a serpente, foi o homem, foi o sol, foi a luz, foi não sei o quê. Nós terceirizamos a culpa para não abraçar tudo sozinho. Esse camarada aqui, cheio de Deus, ele falou, ele cai a ficha dele, ele cai em si, ele olha, peraí, eu pequei, Natã. Versículo 13, continuando, e Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Quem está falando de morte aqui? Porque foi como Davi mediu o homem que fez o que fez, o rico que pegou do pobre. Ele diz: ele tem que morrer, ele tem que dar 4 vezes mais e ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Ele estava indignado, mas essa indignação agora ele ficou contra ele mesmo. E ele passa para Natã sobre o que tem que acontecer na vida dele, porque ele sabe que Natã estava ali amando de Deus. E ele diz para Natã: eu pequei. Fui eu que fiz isso aí, fui eu que errei, a culpa é minha. E ele não diz que pecou contra Urias, ele não diz que pecou contra a família de Urias, contra a família de Batseba. Atenção, Davi tinha um pleno entendimento do que é pecado, do que significa o pecado. Ele não ficou apontando, porque eu pequei, vou lá pedir perdão a não sei quem, vou lá pedir perdão. Ele sabia que o pecado, em primeira instância, ele é contra Deus em primeiro lugar. E ele diz: eu pequei contra o Senhor. Natã responde: também o Senhor, já que você reconheceu o seu pecado, já que você está ciente que você fez, da malvadeza que você fez, você reconhece, foi você, foi sozinho, você assume essa responsabilidade, eu assumo, o Senhor te perdoa. O Senhor te perdoa. Está aqui, ó. Versículo 13, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, aleluia. O Senhor perdoa aqueles que se arrependem, o Senhor perdoa aqueles que confessam o seu pecado, o Senhor perdoa aqueles que dão o braço a torcer. Isso tudo aí é culpa minha. Então a primeira coisa que deveria acontecer, Deus não deixa acontecer, porque o salário do pecado é a morte. E ele mesmo sentenciou o homem rico que roubou o homem pobre por morte. E Natã manda dizer para ele: ó, morrer você não vai. Deus perdoou o teu pecado, morrer você não vai.
O que um homem de Deus faz ao ser confrontado pelo seu pecado? Ele reconhece o seu pecado. E o que Deus faz? Ele age com misericórdia, ele perdoa. Versículo 14, 2 Samuel 12:14. Mas, porque com isto você deu motivo, atenção, meus amigos, meus irmãos em Cristo, presta atenção nisso aqui. Já estamos no processo final da palavra, já estamos terminando. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui não serve só para Davi não, irmãos. Às vezes nós lemos isso aqui e ficamos, muito bem, Deus tinha que fazer isso mesmo. Davi fez uma coisa muito feia. Como se nós não pecássemos, como se nós não fizéssemos o que ele fez. Aqui está o outro X do problema, o outro X do pecado que Deus enviou ali Natan. Aqui está no versículo 14, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu morrerá. Deu motivo para que os inimigos de Deus blasfemassem. Em outras palavras, trazendo para o Novo Testamento, sabe o que está dizendo aqui? Mau testemunho, escândalo no reino de Deus, escândalo no cristianismo, escândalo no evangelho. Ele era o rei, gente. O que é isso? Um escândalo desse. Eu vou trazer de novo aqui a narrativa do que é uma fofoca. A fofoca. Alguns irmãos precisam ouvir isso. Que a narrativa da fofoca é a seguinte: você conta algo para uma pessoa porque ela é sua melhor amiga. Eu vou contar só para você porque você é o melhor amigo que eu tenho. Aí ela conta para essa que é a melhor amiga. Essa daqui tem essa como amiga, mas não melhor amiga. Ela tem uma outra melhor amiga. E aí ela vai contar para essa melhor amiga. E agora são 3 sabendo, mas essa daqui, ela tem 20 melhores amigas. Então ela vai contar para as 20 melhores amigas. E a coisa vai se proliferando, ela vai crescendo, vai crescendo. O reino todo sabia o que Davi fez. Ficou só no reino? Não, aqui o texto está dizendo, saiu do reino, saiu de dentro do povo de Israel, saiu de dentro do povo de Deus. Todo mundo sabia dessa balbúrdia, dessa bagunça, dessa canalice que Davi fez, desse pecado, sabia, os inimigos por todos os cantos, todo mundo sabia. Ele roubou a mulher do seu soldado, ele roubou a mulher dos seus melhores guerreiros, ele mandou matar um dos seus melhores guerreiros. É assim que acontece em nossas vidas, meus irmãos. Parece que ninguém está sabendo. E o bairro todo está sabendo. Parece que está tudo muito escondido, muito planejado. Já passou, tem muito tempo, ninguém fala mais disso. Todo mundo está falando, todo mundo está comentando, todo mundo sabe. E como é que Deus se posiciona diante disso? Você quer ler de novo o versículo 14? 2 Samuel 12:14. Será que Deus se preocupa com quem traz escândalo para o reino de Deus? Escândalo. Eu não quero nem esmiuçar isso aqui, sobre o que é escândalo. Sabe o que Deus está falando? É o ímpio olhar para quem é de Deus, o ímpio olhar para uma igreja e fazer assim, ó. É isso que ele está falando aqui no 14, gente. É aquele que não tem Deus olhar para quem tem Deus, olhar para uma igreja, olhar para um local, olhar para um grupo de pessoas e menear a cabeça, dizer assim, que é isso? Como é que uma igreja faz isso? Como é que um pastor, uma missionária, uma pastora, um diácono, um diaconisa, um obreiro, uma obreira, como é que é uma pessoa que vai para a igreja todo dia, todo domingo, faz uma coisa dessa? Versículo 14, mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu morrerá. Porque Deus estava preocupado com o escândalo. Escândalo.
Você imagina um monte de ímpio falando mal de uma igreja. E Deus vai dar as costas para isso, vai fazer nada. É assim mesmo. No Novo Testamento diz que quem comete escândalo é melhor amarrar uma pedra, moinho, de moer, uma enorme pedra no pescoço com uma corda, lançar no fundo do lago. Então por quê? Porque Deus pensa a respeito disso. Deus quer que os seus filhos dêem bom testemunho. Deus quer que a sua igreja dê um bom testemunho e não traça escândalos. Davi deu motivos para que os seus inimigos, os inimigos de Deus, blasfemassem. A mesma coisa, quem conhece a palavra aqui vai encaixar o que o pastor está falando aqui. A mesma coisa que os filhos de Eli faziam, Davi fez aqui. Motivo para os outros falar dele. Mau testemunho. Os filhos de Eli faziam uma bagunça generalizada, e pegavam as mulheres, deitavam na porta do templo com as mulheres, mexia no dízimo, pegavam aquilo que os outros ofertavam, comia na frente de todo mundo, uma bagunça, todo mundo vendo aquilo, um escândalo, um mau testemunho. E o que Deus fez, hein? Você conhece o texto? Não ficou um vivo. Depois disso surge quem? Quem Deus levantou, Samuel, para assumir tudo aquilo lá que já estava uma bagunça. Deus sempre faz assim, Ele prepara alguém para assumir o local daquele que está trazendo escândalo. Deus não suporta uma pessoa que traz escândalo por muito tempo no trono, liderando à frente de um que quer que seja. Ele não suporta. Se essa pessoa é de Deus, ela será substituída, porque Deus preserva a sua obra. Ele vai trazer uma outra pessoa renovada, ele vai trazer uma outra pessoa revestida, ele vai trazer uma outra pessoa que vai levar aquilo a sério, de uma outra maneira que honre a Deus e não desonre o Senhor e não desonre a palavra. Versículo 15 em diante diz assim: então Natã foi para a sua casa, já entregou tudo que Deus mandou, foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Dá uma paradinha aqui no 15, nós vamos até o 23. Vocês estão lendo aí quem que feriu a criança? É que tem um monte de gente falando, mas Deus não pode ter mandado esse vírus, Deus não pode ter feito, Deus é um Deus de amor, Ele não pode fazer uma coisa dessa. Olha o que diz aqui, Deus feriu a criança. 16, Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciões do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. 19. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou a roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram, que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi diz não saber se o pronunciamento do versículo 14 do Senhor era sobre uma condição ou não. Então ele busca a Deus para mudar aquela situação. Ele não sabia se, Deus falou isso, mas se eu me humilhar,
Se eu buscar o Senhor, se eu orar, se eu jejuar, quem sabe Ele me ouve. Davi sabia que esse era o caminho para que Deus nos ouvisse. A humilhação, o jejum, a oração, ok? A santificação, porque ele se separar é se santificar. Ele tinha esse entendimento, era um conhecedor da palavra, irmãos. Então ele fez isso tudo tentando ali, né, que a criança vivesse. Ele tinha amor, né, pelo seu filho, apesar de ser um filho fruto do pecado. Mas não deu. Não deu porque não foi a vontade de Deus. Deus usou isso como uma sentença contra ele. E nós lemos isso aqui. Porque você me desonrou, porque você deu um mau testemunho, porque você fez com que os meus inimigos ficassem blasfemando contra mim, então a criança morrerá. Então a criança não vai viver. Versículo 24 ao 31. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gededias, por causa do Senhor. Você entende aqui um homem arrependido, o que ele faz? Reconhece o erro, nasce um filho, ele vai lá, leva para o homem de Deus para apresentar, para orar, leva lá para reconhecer, olha, aquele morreu, mas agora nós já estamos juntos, recomeçamos, aqui está o meu filho Salomão, que recebe aqui inicialmente o nome de Gededias. Versículo 26, enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi dizendo, lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderia ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Ramá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, o peso da coroa era de 34 quilos de ouro, e havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela, e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferros e em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Podemos ver, meus irmãos, aqui o evangelho esmiuçado, o evangelho explicado. Podemos ver aqui o evangelho resumido. E eu queria ler, alguns de vocês conhecem, o Salmo 51, que foi o salmo que Davi fez nessa situação, nesse momento. Salmo de número 51, e eu encerro com a nossa oração. A postura de Davi diante do confronto que ele recebeu do homem de Deus. Ele não ficou inimigo, ok? Vemos no texto? Ele não ficou inimigo de Natã porque Natã falou a verdade para ele. Quiséramos nós ter alguém para falar a verdade ao nosso lado constantemente, ao nosso respeito. Seja isso bom ou ruim, seja isso certo ou errado da nossa parte. Ter alguém para falar, isso é uma bênção. Davi reconheceu isso porque era um homem segundo o coração de Deus. Então seu filho nasce, a primeira pessoa que ele procura é Natã, e leva Salomão aos braços de Natã, demonstrando, não tem ressentimento que você falou a verdade. Eu realmente pequei, eu realmente errei. Por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Que todos nós viemos ter um Natã para nos exortar. Que todos nós viemos ter alguém que tenhamos a capacidade de ouvir, de dar ouvidos, de, no mínimo, analisar o que essa pessoa está falando. Foi o que Davi fez aqui. O profeta se apresenta, traz o que tem que trazer, fala o que tem que falar, e Davi fica em silêncio, ouvindo o que aquele homem tinha a dizer. Então, quando as pessoas não querem ouvir mais ninguém, a soberba entrou, o orgulho entrou, e é ela que manda nela, e ela está fadada a cair. Ok? Diz assim o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões,
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopro, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos ciúmes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifício, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifícios agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém, queridos? Meus irmãos, graças a Deus por essa palavra. Vemos o Evangelho nessa palavra. O Evangelho está aqui esmiuçado no que concerne ao arrependimento verdadeiro, da pessoa se render ao Senhor, reconhecer que é pecadora, reconhecer que ela, pelas forças dela, ela não vai conseguir prosseguir, ela não vai conseguir seguir em frente sozinha, ela precisa de Deus ao seu lado, ela precisa, como eu fiz aqui essa analogia, de um Natan junto dela, um Natan que denuncia os seus pecados, um Natan que aponte os seus erros, um Natan que abrace ela com amor, mas com coragem também, ousadia, e coloque o dedo no seu rosto e diga: foi você que pecou, isso que você fez está errado, e você deve rever o que você fez, você deve voltar atrás, você não era assim, você não agia assim, você não procedia assim, e esta maneira como você tem agido vai te levar à ruína. É isso que nós precisamos. Pois Natan, na vida de Davi aqui, foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção. Ele saiu daquela dormência que o pecado traz, ele saiu daquela loucura que o pecado traz em nossas vidas. Ele reconhece: eu pequei. E se de fato queremos morar no céu, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Não porque já estamos em Cristo e não pecamos mais, mas reconhecer diariamente, ao dobrar os nossos joelhos e dizer: eu pequei contra ti, eu pequei. O meu pecado foi esse, eu fiz o errado. Eu te peço, me ajuda. Eu te peço, me sustenta. Eu te peço, me renova. Eu te peço, não me deixe cair. Não foi essa a oração de Jesus? Não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração aqui. Foi um pouquinho longa a palavra, né? Mas é assim mesmo. Foi bênção. Então, os irmãos que quiserem pedidos de oração, podem começar a colocar aí. Desde que aí escrevam, será reconhecido diante de Deus já como uma petição, como uma oração, mesmo que eu não mencione, mas vamos nos unir aqui nessa corrente de fé, nesses minutos finais. Deus abençoe aí o Gilson Peçanha, Andelon, Michel, a Rose Sorini, irmã Neide. Deus abençoe Celso, Kátia, Janaína. Deus abençoe os irmãos. Tem pedidos de oração? Pode encerrar? Vou guardar alguns minutos até que
Os irmãos escrevam aí o pedido de oração. Oração pela minha mãe e pela minha avó, Patrícia Oliveira. Vamos estar orando agora. Amém? Sua mãe, sua avó, Patrícia Oliveira. Mais alguém pedido de oração? Michel Maia, Deus abençoe. Um abraço para a sogra, para a esposa, para a família, meu querido. Deus abençoe a todos. Kátia Azevedo, ok. Deus abençoe tu e tua casa, Kátia. Reginaldo Félix, família e parentes, oração. Oração pelo sobrinho Celso, ok. A sua irmã Néia e João Paulo. Vamos orar, meu irmão Celso. Amém? Tem um atraso aqui na voz, um delay, por isso que eu espero um pouquinho, queridos. Eu acho que... Luzia, oração por toda a família. Celso, oração pela família. Vai vir mais um netinho aí pro irmão Celso. Deus abençoe. Michel Maia, oração pelo seu cunhado, Sandro. Opa, o Sandro? Vamos orar pelo Sandro. Dá um abraço nele também, Michel. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Um pedido antes. Compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra na tua página. Pedido de oração por Wagner. Wagner Gonçalves está com tosse. Compartilhe essa palavra na sua homepage. Compartilhe. Curta aí. Vamos propagar a oração pela família. Marise Degliomini. Acho que eu acertei o nome, né? Oração pela família, amém. Oração pelo nosso pastor Márcio e família. Isso. Eu preciso, minha irmã. Deus abençoe Luzia Martins. Pela família, Lília. Deus abençoe Sérgio, meu amigo, pastor Sérgio Vidal. Grande abraço, querido. Estamos encerrando. O irmão chegou agora, deve ter encerrado lá agora também. Já estamos aqui no período da oração. Fredo Carvalho. Oração pela família, ok? Alguém lá com dor, né? Vamos estar orando, meu irmão. Amém? Vamos nos unir nesse minuto final de oração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, te damos graças. Até aqui o Senhor nos ajudou. Apresentamos ao Senhor todas essas famílias. Como é grande a nossa preocupação pelas nossas famílias. Que o Senhor alcance as nossas famílias. Guarde a cada um dos nossos filhos, netos, pais. Guarde e abençoe o casamento. Abençoe cada vida, meu irmão. De cada irmão, ó Deus, que apresentou aqui. Um cunhado, uma cunhada, uma irmã, um sobrinho, um neto, uma mãe. Sejam alcançados pela graça de Deus nesse momento. Aonde quer que estiver, seja livre de todo mal, de toda dor, de toda aflição. Que o Senhor te cure, que o Senhor te restaure, que o Senhor te erga, que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor derrame a salvação sobre a tua casa. No nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e assim eu ligo na terra com os meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe Andelon. Andelon, Raquel, família. Deus abençoe tu e tua casa, meu irmão. Compartilhe essa palavra. Reveja, estude e aplique essa palavra na sua vida. Cuidado para não se arrepender dos seus pecados. Cuidado para não servir de escândalo no reino de Deus, em que os inimigos de Deus blasfemem do próprio Deus. E que todos os dias venha um Natan, venha o Espírito Santo a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo sobre nossas vidas. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão e santificação do Espírito Santo esteja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém. Graças a Deus. Fiquem na paz. Renata, um abraço, minha irmã. Um abraço no Gualberto. Deus abençoe tu e tua casa. Amém? Deus abençoe a sua mãe. Fiquem com Deus, meus irmãos. Fiquem na paz. Paz do Senhor Jesus.